Olá! Como vocês estão? Estão bem? Estão se cuidando, se prevenindo? Meu nome é Vinícius, essa é uma aula de Geografia do 7º ano. A aula de hoje nós vamos trabalhar e o que nós discutiremos será sobre miscigenação cultural, comunidades tradicionais. Nós vamos trabalhar com os nossos objetivos, que é analisar a formação do povo brasileiro, compreendendo conceitos do que é miscigenação cultural e compreender os modos de vida de comunidades tradicionais. Quem são elas, como elas são e como elas estão espalhadas no nosso território, no nosso povo, a formação da sociedade brasileira. Miscigenação. Vamos trabalhar hoje com o conceito de miscigenação. Miscigenação, ou mestiçagem, é a mistura de elementos onde nós temos etnias, religiões e uma arte que é vivida por comunidades, por um grupo de pessoas, por uma etnia. Etnias essas que podem ser de brancos, negros, indígenas, quilombolas, ciganos, entre outros. A miscigenação ela é uma característica marcante do nosso povo, da nossa sociedade brasileira. E ela foi descrita e feita através de vários séculos, com ideologias para justificar a qualidade ou defeitos do nosso país. Miscigenação também pode ser uma miscigenação étnica, com as misturas, com os fenotipos que nós temos. Um olho arredondado, uma cor de pele, a diferença do tom. Nós também podemos ter o termo etnia para diferenciar os grupos humanos. Como já foi dito, os negros, os brancos, os amarelos e os indígenas. No Nordeste, no nosso país, nós temos os índios e na história da formação territorial nossa, aqui no Nordeste nós temos essa formação formada pelos paleoíndios, ou seja, os habitantes que estavam antes mesmo dos indígenas. Porque há uma teoria aonde o ser humano saiu da Ásia e foi atravessando pelo Estreito de Bering, chegando através do Alasca e descendo a América e se espalhando por toda a América. América do Norte, América Central e América do Sul, que é onde fica o nosso país, o Brasil. As comunidades tradicionais, segundo Eduardo Galeano, em seu livro Veias Abertas da América Latina, nós temos uma citação dele para falar que nós não devemos ter um pré-conceito, né? Um conceito dito de algo. Se você não conhece aquele povo, aquela tradição, aquela cultura, nós devemos o quê? Como o Eduardo Galeano já dizia, a primeira condição para modificar a realidade ou entender como funciona o sistema e a sociedade, nós temos que ter a realidade consistente em conhecê-la. Primeiro nós temos que entender e conhecer para depois julgar ou tentar compreender os modos de vida da nossa sociedade brasileira. Através disso, as comunidades tradicionais, no século XIX, tivemos um elemento que foi significativo para o estudo da sociedade. Porque nas sociedades ou nas ciências humanas, nas ciências sociais, nós temos a geografia, a antropologia, a sociologia, onde nós temos uma sociedade que é, a partir do século XIX, definida para trabalhar esses conceitos do que é essa comunidade tradicional. Nós temos as comunidades tradicionais mais comuns, né, que são grupos definidos por, reconhecidos por formas, organizações sociais que ocupam e utilizam territórios com seus recursos, com a sua produção cultural, social, religiosa e também seus ancestrais e a sua economia voltada para um tipo de produção, para um tipo de costume de se viver, transmitido por uma tradição. Isso é dado com um conceito na Constituição Federal, através da Lei 6.040 de 2007. Nós temos as comunidades tradicionais no nosso país taxadas em alguns níveis ou tipos de sociedades, né, que vivem, que são grupos de povos indígenas. Nós temos também quilombolas, ciganos, comunidades praticantes de religiões afro-brasileiras ou os
afro-rurais ou afro-urbanos, onde nós temos também comunidades ribeirinhas e comunidades extrativistas, pessoas que vivem da sustentabilidade através do recurso natural da floresta, sendo ele vegetal ou extrativista, mineral. Pescadores artesanais, que se utilizam de uma pesca não predatória da natureza. Nós temos também as comunidades tradicionais comuns no nosso território, em Pernambuco. Você, aluno, quando a gente está estudando e acaba entendendo que os quilombolas, os pescadores artesanais e também os indígenas são os principais grupos étnicos da nossa região, do nosso estado, aqui em Pernambuco. Os principais são os quilombolas, como o exemplo do Quilombo 11 Negras, que fica na cidade de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, onde nós temos essa comunidade, entre outras, que são bem famosas e também muito utilizadas com a sua cultura, a cultura de ancestralidade, através do que era um quilombo. Um quilombo é um local onde os escravos viviam e onde eles se refugiavam para fugir da escravidão. Atualmente, esses locais são resquícios de descendentes de pessoas que são afrodescendentes desses escravos, né, da época da colonização do nosso estado, do nosso país. E essa formação, ela é trabalhada com essas pessoas que vivem da agricultura e de áreas rurais e também urbanas. Os quilombos urbanos, outro exemplo de um bem famoso é o quilombo de Xambá, que fica no município de Olinda, que é um quilombo urbano. Nós também temos os pescadores artesanais, muito comum no nosso litoral, aonde nós temos a pesca feita de maneira artesanal, sem o uso de máquinas, sem o uso de uma pesca predatória, respeitando a natureza, onde a comunidade vive e se sustenta de uma maneira em harmonia com a natureza, trabalhando a pesca sem ser predatória e sem destruir e desmatar, causando menos impacto ambiental na sociedade e no nosso planeta. E para terminar a nossa aula de hoje, nós temos as comunidades indígenas, que elas são muitas e variadas no nosso estado, principalmente em Pernambuco, né, nos nossos estados do Nordeste e principalmente em Pernambuco, onde nós temos os indígenas das comunidades Pancararu, como por exemplo aqui, que fica na cidade de Petrolândia, no sertão. As grandes comunidades indígenas no nosso estado, elas se concentram no sertão do nosso estado, porque nós sabemos que a divisão territorial do Nordeste, ela está em litoral, zona da mata. Nós temos o agreste, que é uma área de transição entre o litoral, a zona da mata, com o sertão. Temos o sertão e o meio norte, certo? Só que, dando continuidade, eles habitam, em sua grande maioria, aqui no estado de Pernambuco, no sertão, aonde nós temos 14 etnias indígenas que habitam o nosso estado. Dentre elas, os trucás, os pancararus, os cambiuá, entre outros. Aqui é um exemplo da comunidade Pancararu, na cidade de Petrolândia. E eles vivem hoje em dia com muitos conflitos socioeconômicos e culturais com os nossos governos, que às vezes não olham diretamente para eles com ações sociais. E esses são os nossos indígenas na região de Pernambuco. E nós finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que vocês estejam bem, fiquem bem. Até a próxima aula.